Qual é a tentação que mais facilmente encontra espaço no seu coração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma homilia diária. O evangelho que vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a ele: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Podemos ver claramente que o Espírito que conduz Jesus ao deserto, e isso é muito importante, porque o deserto ele não é um acidente na nossa vida, mas é um caminho pedagógico. Ali é que o superficial morre e que o essencial aparece. E a igreja coloca esse evangelho ao lado de Gênesis e da carta aos Romanos, porque quer que entendamos algo fundamental. O combate de Jesus é o reverso do fracasso de Adão. No Gênesis, o primeiro homem cai diante da tentação. Ele vê o fruto que é agradável, desejável, útil para adquirir conhecimento. Ele toma para si o que não lhe pertence. E aí a desordem começa quando o desejo deixa de estar alinhado à confiança em Deus. No deserto, o novo Adão, que é Jesus, é tentado nos mesmos eixos. As três tentações não são aleatórias. Elas tocam as três grandes forças que movem a personalidade humana. A primeira é o instinto de satisfação imediata, transforma pedras em pão. Jesus de fato está com fome, a necessidade dele é real. O problema aqui não é o pão, mas é a desordem. É usar o poder para resolver o desconforto sem consultar a vontade de Deus. Quantas vezes nossa vida espiritual desmorona não por grandes ideologias, mas por pequenas urgências. Comemos o que não deveríamos, assistimos o que sabemos não edificar, falamos o que não deveríamos dizer, cedemos porque estávamos precisando. O prazer imediato não é pecado em si, mas quando se torna critério absoluto, ele nos governa. E quando o desejo governa sem ordem, a liberdade enfraquece. Quantas decisões tomamos movidos apenas pela fome do momento? Fome de prazer, fome de reconhecimento, fome de alívio emocional. Depois temos a segunda tentação e ela toca o desejo de reconhecimento e de validação. Lança-te do templo. É a tentação de provar valor, de ser visto, de impressionar, de viver dependente da confirmação externa. Ela não aparece apenas na vida pública, ela também aparece na necessidade constante de aprovação, na comparação silenciosa, na ansiedade por reconhecimento. Espiritualmente, isso se traduz em uma fé que busca sinais espetaculares, experiências extraordinárias, demonstrações emocionais. Quando a fé depende do impacto, ela nunca amadurece. Aqui temos a tentação de forçar Deus a agir. É a espiritualidade do sensacionalismo. Depois temos a terceira tentação, que é o desejo de controle e domínio. Tudo isso te darei se me adorares. Aqui está o coração do pecado.
quer trocar a adoração de Deus pela adoração do próprio interesse. Aqui não se trata apenas de poder político, trata-se da tentação de colocar-se no centro, de organizar a vida a partir dos próprios interesses, de negociar princípios por vantagens. Essa tentação aparece quando manipulamos situações para manter controle, quando sacrificamos coerência por conveniência, quando colocamos sucesso acima da verdade. No fundo, essas três forças, prazer, reconhecimento e poder, não são más em si mesmas. Elas fazem parte da nossa estrutura humana. O problema é quando se desalinham do amor e da verdade. Adão desordenou o desejo, mas Cristo ordena o desejo. A Quaresma é justamente o tempo de reordenação. Jejuar não é apenas abster-se de comida, mas é treinar a liberdade diante do prazer imediato. Rezar, orar em silêncio não é apenas disciplina externa, é libertar-se da necessidade constante de validação. Renunciar não é perder o poder, é recolocar Deus no centro, é dar a Ele o que lhe é devido. Deus tem o poder. O deserto revela o que nos governa. Se o prazer governa, seremos frágeis. Se a aprovação governa, seremos instáveis. Se o poder governa, seremos duros. Mas se Deus governa, nós seremos livres. A vitória de Cristo no deserto não foi algo teatral, mas foi algo interior. E toda verdadeira vitória espiritual acontece primeiro dentro de nós. Adão quis ser como Deus, mas Cristo permanece filho. Adão desconfia, enquanto Cristo confia. E São Paulo vai nos dizer em Romanos que por um homem entrou o pecado, por outro entrou a graça. A Quaresma é o tempo de decidir a qual Adão pertencemos. Talvez a pergunta hoje seja esta: qual dessas três forças mais frequentemente governa minhas decisões? Você cede mais ao prazer imediato, à necessidade de aprovação, ao desejo de controle? A Quaresma não é apenas combate contra tentações externas. É o tempo de reorganizar o coração. É importante observarmos ainda como Jesus vence as tentações. Ele vence com a palavra. Ele não discute, não dramatiza, ele responde com a Escritura. Isso significa que o coração alimentado pela palavra reconhece a mentira antes que ela se instale. A Quaresma é tempo de deserto, mas não um tempo de abandono. É lugar de clareza, é lugar da verdade. E quando descobrimos o que realmente nos governa, é quando percebemos onde cedemos facilmente. E quando entendemos que a maior batalha não é contra a circunstância, mas contra a desordem interiores. A boa notícia é esta: o combate você não trava sozinho. O mesmo Espírito que te conduz ao deserto é o mesmo que te sustenta. E no fim do Evangelho, os anjos servem a Cristo. Depois da fidelidade vem a consolação. Agora eu quero te convidar, meu irmão, a fazer um silêncio. Reze comigo. Senhor Jesus, Tu vences onde Adão caiu. Tu permaneceste fiel onde a humanidade fraquejou. Conduze-me, Senhor, pelo meu deserto. Ajuda-me a ter coragem. Mostra-me minhas desordens. Revela-me minhas fragilidades. Dá-me força para não ceder ao imediato, para não exigir provas, para não negociar minha fidelidade. Que a Tua palavra seja a minha defesa, que a Tua presença seja a minha segurança. Que esta Quaresma, Jesus, não seja somente mais uma Quaresma simbólica, mas transformadora. Forma em mim, Jesus, um coração novo, que confia, que obedece, que ama. Permanece comigo, Senhor, e conduz-me à vitória. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.